Discípulos ou escravos de um sistema? É o título da mensagem dessa noite. Hoje, o evangelho está tão superficial. Um evangelho em que deixaram a responsabilidade do amor e da convivência de lado. Então essa mensagem vai nos trazer um entendimento que perdoar é conviver sim. O amor requer retratação, confissão. Ou seja, sabe por quê? Porque quando você é traída pela pessoa amada, você deseja que haja um arrependimento genuíno. Nós queremos que a pessoa que realmente foi vítima da nossa traição, nos perdoe com sinceridade no coração e volte a conviver com a gente, aceitar a nossa convivência. É assim, não é? Então, vamos a essa palavra. Discípulos ou escravos de um sistema. Amém? João 13:35. Assim diz a palavra do Senhor. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. Então, muitas das vezes eu falo, não me fale de Jesus se você não ama o próximo. A definição de um cristão é quando ele ama o próximo. Não me fale de Cristo, não se titule como cristão para mim, se você não ama, se você não perdoa, se você tem rincha com seu irmão, ou seja, não me fale de Cristo, não me fale que é um cristão, porque assim diz a palavra, como todos que sois meus discípulos, se vos amarem uns aos outros, amém? Por quê? 1 Pedro 4,8 diz, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então vale a pena amar. Quando você ama, multidão de pecados são perdoados. Às vezes você pergunta assim, por que aquela pessoa já errou, já pecou? Por que aquela pessoa tem uma atenção de Deus, tem uma intimidade com Deus? Por quê? Porque o amor cobre multidão de pecados. Por que os pecados dela ou dele foram perdoados? Porque o amor ao próximo cobre multidão de pecados. Então vale a pena amar. Eita, isso é forte, hein? O amor cobre multidão de pecados. Não este amor idealizado na teologia coach, balelas de redes sociais que tentam te convencer que o perdão não exige convivência. Gente, eu fico olhando, infelizmente, esses discursos coaching de hoje, que, quem disse que perdoar exige de mim convivência? Exige, porque Jesus não quebra círculos com você. Quando você magoa, quando você trai a Cristo com seus pecados, com as decepções que você efetua no coração dele, você imagina se ele tira o Espírito Santo de você e não mais convive com você? Você já imaginou isso? A seriedade disso? Então eu digo o seguinte, misericórdia, amém? Para derrubar essa tese, apenas usarei contigo uma perguntinha. Você trai, decepciona, frustra Jesus 24 horas por dia com seus pecados? E se ele fechasse ciclos contigo e dissesse para você o seguinte, como você prega por aí, perdoar não é conviver, não viverei mais por ti, fecharei ciclos contigo. Você imagina? Misericórdia, não é?
Você logo já falou misericórdia. Você imagina se Jesus fecha ciclos comigo? Você imagina se Jesus disser para mim: perdoar não é conviver, então não mais convivo contigo, não mais precise de mim, não mais conte comigo. Nós precisamos de Deus o tempo todo. Imagina se ele dissesse isso para você. Voltemos ao ensino. Vamos permitir que a palavra da verdade volte a nos convencer. Vamos voltar ao ensino verdadeiro, ao ensino ouvido nos templos, sem precisar dessa balela de fazer da sua TV um culto, fazer da sua TV seu líder. Pare com isso. Principalmente para você que está escravizado a essa teologia falsa e diabólica, que escravizou a um falso evangelho de banco de casa, endeusando e sendo manipulado a um sistema de amuletos, práticas que te enganam e te fazem acreditar que exista inutilidade na congregação. Não precise de você congregar. Pare com isso, não precise. Não, gente, a congregação é você conviver com seu irmão. E hoje, o que está acontecendo? Essa falsa teologia, essa falsa prática, essa prática enganosa está, na verdade, fazendo o quê? Te impedindo da responsabilidade de retratar, camuflando, na verdade, o ódio e ressentimentos, sem ter que haver retratação e recomunhão, ou seja, voltar a ter comunhão. É isso que está acontecendo. Por que eu digo amuletos? Gente, hoje nós estamos vendo pessoas, sabe, distribuindo nos seus status linkzinhos de líderes que te escravizaram, te manipulam numa TV e manda você o seguinte: agora compartilhe nos seus status. Eu nunca vou me submeter a pastor, mas você está realmente submetida a um sistema, escravizada a um sistema, manipulada a um sistema meramente religioso. Ou seja, você não precisa conviver comigo, você não sabe nada de mim, eu não preciso te colocar regras. É mais ou menos por aí, não é? Eu quero te trazer à memória que a igreja não machuca as pessoas. Pessoas que se dizem igreja é que anda dando pedradas por aí, tá bom? Porque os discípulos do Senhor não são reconhecidos pelas pedras que carregam. Para com isso. Ou seja, você fala que os outros é religioso, mas você se tornou um religioso que fica lançando pedrinhas, condenando os outros, principalmente condenando naquilo que você não pode provar, não é? Isso conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. Discípulo do Senhor não é reconhecido pela pedra que carrega, tá bom? Mas pelo amor que liberta. Cadê o amor? Cadê o amor que cobre multidão de pecados? O amor camuflado nas práticas religiosas, práticas irresponsáveis, ou seja, sem responsabilidade, sem ter que ter responsabilidade e compromisso. É muito cômodo, não é? O amor te liberta sem ter que fechar ciclos. Suportai-vos uns aos outros. Se lembra? Colossenses 3,13. Tá bom? O amor, ele nos liberta de um sistema que escraviza. Tá bom? Uma pergunta: você se acha um discípulo de Jesus? Então, joga fora essas pedras e se encha de amor, de perdão, tá bom?
joga fora as suas pedrinhas. Porque a boca, ou seja, gestos, fala do que está cheio o coração. Porque a boca, ou seja, gestos, fala do que está cheio o coração. Ou seja, eu digo gestos, é a prática. Nós conhecemos as pessoas pelo que elas praticam, não pelo que os outros falam que ela pratica. Nós conhecemos as pessoas pelo que elas praticam, porque a boca, ou seja, nossos gestos, né, nossos costumes, fala do que está cheio o coração. Qual tem sido a sua prática? Como que você tem praticado o Evangelho? Um Evangelho vazio, sem amor, sem perdão? Isso não é Evangelho. Você apenas está expelindo o que está em seu coração. Você está expelindo daquilo que está cheio o seu coração. Se está cheio de ódio, rancor, vingança, isso está sendo expelido através das suas atitudes, através das suas palavras, através de toda a sua prática. Sabe por quê? Porque o nosso coração está cheio de quê? De ódio. Comece a conviver em ambiente de amor. Você tem que voltar a ter comunhão. Voltar a viver em ambiente de amor. Aonde tem isso, pastora? Se não tem, se você acha que só você ama, então volte a conviver nesse ambiente e transborde amor. Ensine as pessoas a amar, tá bom? Contagie seu ambiente de amor. A comissão da igreja é um lugar de amor, conviver, suportar, saber lidar com as falhas, assim como Cristo lidar com as nossas, assim como Cristo lidar com os nossos pecados, assim como Cristo lidar com as nossas traições, sem fechar ciclo e sem deixar de conviver conosco. Misericórdia, não deixa de conviver não. E que essa balela não entra na nossa comunhão contigo, Senhor. Porque perdoar não quer dizer que eu deva conviver. E se Jesus fizer isso? E se o Espírito Santo, e se Deus fizer isso conosco, deixar de conviver, deixar de voltar a ter comunhão conosco, porque nós o traímos, o decepcionamos se nós fazemos isso 24 horas por dia. Ou seja, misericórdia, né? Ou você pensa que só Cristo que tem que conviver com suas traições, com seus mal-humores, com suas falhas, com seus pecados. Você acha que é só Cristo que tem que conviver? Não, você tem que conviver com as falhas, com os pecados, com as traições das pessoas, sim, porque Cristo convive com os seus pecados, com as suas traições, com as suas falhas, e não fecha ciclo com você. E nem muito menos deixa de conviver contigo depois de te perdoar, tá bom? A minha vida, a nossa vida tem que ser palco para a manifestação do amor e não para sair tacando pedras nos outros. O que você deixou para trás? Você acha que Deus simplesmente aceita você deixar um rastro de devastação para trás, sem você ter que ter a responsabilidade de retratar tudo isso? Não, é necessário perdoar e voltar a conviver, sem fechar ciclos com ninguém, sim, porque Jesus, o Espírito Santo, Deus, ou seja, o Trino Deus, faz isso conosco. Ele nos perdoa as nossas traições, as nossas falhas, sem fechar ciclos e sem deixar de conviver conosco depois de tanta traição através dos nossos pecados, não é? Essa é a palavra para a sua reflexão nessa noite.